TV Educativa de Marília para o Mundo. Hoje estamos aqui com a doutora Andréia Antico, que ela é candidata à presidência aqui da OAB de Marília. E é um prazer ter a senhora aqui conosco, viu? A professora também, que é muito importante. Eu, como professor, eu valorizo muito, né, as pessoas e os professores, porque sem os professores nós não teríamos outras profissões, inclusive advogados e próprios professores. Ela atua no direito há mais de 23 anos, professora também no Univem, né, por mais de 20 anos, e ela está aqui, né, competindo, discutindo, apresentando as propostas dela. E para a gente é importante, né, essa participação, né, esse empoderamento da mulher, que também na OAB é muito importante, certo, doutora? Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você. Uma fala entre dois professores é uma fala linda, né? Falar com o professor Emerson, falar da importância dos professores e do protagonismo feminino. Eu me sinto honrada por essas duas questões, não só por ser advogada, não é? Uma profissão maravilhosa, mas também por ser professora, ter protagonizado por 20 anos na formação dos advogados dessa cidade e também agora poder estar presidindo uma chapa, a Chapa 2 de Marília, e inspirando outras mulheres ao protagonismo, à liderança. Então, eu acho que a minha candidatura já inspira outras mulheres. Nós tivemos até hoje aqui em Marília apenas uma mulher presidente da OAB. Estamos nesse momento com uma mulher presidente na subseção, na seccional de São Paulo. E isso vem inspirar outras mulheres na presidência e em cargos de liderança. Eu acredito na liderança feminina, né? A mulher, ela não precisa apenas, então, somente fazer parte. A mulher, ela pode e deve protagonizar, porque a liderança feminina é uma liderança que ela traz empatia, ela tem sensibilidade e ela tem uma visão diferente, ela tem uma visão mais ampla das coisas. Então, eu creio na liderança masculina, mas também na liderança feminina, elas se complementam. Então, hoje, eu tenho essa grata oportunidade que a vida me dá de poder ter essa liderança de já, né? Porque o fato de você registrar uma chapa como líder já inspira as minhas alunas, inspira outras mulheres e caso eu tenha essa oportunidade, eu tenho certeza que vai ser uma gestão muito participativa e muito próspera, fértil nesse sentido. Eu tenho certeza absoluta, né? Eu sou professor, se eu fosse advogado, com certeza votaria na senhora. E eu tenho certeza que são realmente ideias novas, posicionamentos novos, pensando no futuro. E a prova é que, como a gente é professor, a gente não pode esquecer dos jovens. Jovem que está na faculdade se formando com advogado, mas esse jovem também que muitas vezes, doutora, tem essa dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. E eu fiquei feliz em ver as propostas da senhora, e uma das propostas, como professor, é essa questão do olhar para o jovem, né, tanto da formação quanto a inserção. Uma das questões que mais me motivaram a essa candidatura é exatamente isso. Eu tenho dado aula, né? Eu sou professora de 5º ano de faculdade, então eu me despeço dos alunos, né? 4º e 5º anos, eu sempre me despeço, sempre com muito otimismo em relação à advocacia. Por que eu tenho esse otimismo da advocacia? Porque eu acredito nela. Eu não acredito que a advocacia seja uma mera commodity, uma mercadoria, mas sim um motor de impulsionamento da economia, algo extremamente essencial para a comunidade, para o desenvolvimento social e para a economia. Então, quando eu vejo os jovens com dificuldade de inserção no mercado de trabalho, isso me dói. Né? Muitas vezes eu reencontro os meus alunos e eles não estão inseridos. Quer dizer, é necessário um olhar de inserção para esses alunos, porque me dizer que não existe mercado de trabalho na advocacia, isso é algo que não é real. Né? O Brasil é um país cheio de conflitos, quer dizer, o conflito é a matéria-prima da advocacia, seja para preveni-lo, seja para resolvê-lo. E a gente, em diversas áreas do direito hoje, vive um ponto de inflexão.
Você pode olhar de forma negativa, que não há mercado de trabalho, como você pode olhar de forma positiva. Marília, por exemplo, é um polo de tecnologia, é um polo de agricultura, de desenvolvimento de agriculturas como amendoim, como mandioca. Quer dizer, se você olhar o mercado imobiliário, tudo tem, por exemplo, direito digital. Nós precisamos nos desenvolver, criar a capacitação para quê? Para que todos nós possamos desenvolver o nosso trabalho. Não falta mercado de trabalho. O que falta é uma visão do futuro, uma visão de uma advocacia estratégica, onde todos possam ser inseridos. Para quê? Para que nós sejamos aqui uma comunidade jurídica forte, não é? Que represente os interesses dos advogados, os interesses dos jovens, né? Que os jovens conheçam a história da advocacia de Marília, que é muito forte. Nós temos muitas referências fortes aqui, não é? Eu pretendo ligar esses diálogos a muitas pessoas que deixaram a advocacia, né? A OAB, não estão contribuindo com o seu papel social na OAB. Então, a minha ideia é interligar diálogos, que no mundo do trabalho hoje a gente está muito fragmentado pela plataformização e nós somos plataformizados pelos processos eletrônicos. E esses jovens, com essa interligação de diálogos, com plataformas digitais que eles possam oferecer as suas parcerias, com espaços, ampliação de espaços de coworking, a gente tem inúmeras ideias que podem fazer com que eles venham para o mercado de trabalho e se apropriem de um terreno extremamente fértil de trabalho, porque assim eles vão conseguir essa ascensão, né, de trabalho, de classe social que eles tanto precisam. Então, assim, eu tenho um foco extremamente voltado para que esses jovens possam ser inseridos. É uma grata oportunidade para mim reencontrar agora meus alunos e poder estar trabalhando nessa nova oportunidade. E o interessante que a senhora comentou, porque nós sabemos que as faculdades com certeza têm esse trabalho de egresso, né? A pessoa se forma e aí a faculdade acompanha qual o local de trabalho. Mas com certeza a OAB fazendo esse trabalho de egresso, fazendo esse trabalho de tutoria, acompanhando, abrindo esse mercado, pegando essa nova força de trabalho com ideal, com sonhos, com garra, com os experientes, quer dizer, tem realmente tudo a ser um projeto muito importante e bom para os dois lados, né, doutora? Eu entendo que a gente precisa acolher, né? Acolher, incluir, capacitar. Essa capacitação, ela não é algo impossível, ela é extremamente factível. Os jovens precisam saber como abrir o primeiro escritório, como fazer as parcerias, como lidar com as primeiras audiências, com as sustentações orais, com a prática jurídica básica, com a gestão de escritórios, não é? O jovem, ele precisa se posicionar no mercado de trabalho, quer dizer, a gente precisa fazer cursos de controladoria e finanças, de marketing, para que ele entenda como é que ele hoje vai ser um advogado. Muitas vezes ele precisa abrir uma pessoa jurídica para prestar serviço, como que essa pessoa jurídica vai ser aberta. Quer dizer, tem muita coisa a ser feita e não é difícil fazer, né? O que a gente precisa de uma capacitação continuada, né? Com o quê? Com um objetivo claro, né? Colocar todos dentro desse mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente só vai conseguir representar bem os nossos clientes, a cidade de Marília, se nós estivermos bem representados, né? Uma classe, ela só consegue ter força se ela estiver unida, né? Então a gente não pode esquecer aqueles que não estão inseridos. Então, eu que vejo, né, porque eu estou ali nessa formação, a minha preocupação é muito grande. Tá certo, doutora. E mais parabéns para a senhora, porque a senhora também está concluindo o doutorado, né? Isso que é importante. Advogada, doutora, professora e doutora também na pesquisa. Eu costumo dizer que a pesquisa é para aqueles que gostam de mergulhar no conhecimento, né? São para os corajosos, aqueles que realmente contribuem. Eu queria inclusive saudar os meus colegas advogados nessa campanha, né, que são professores, porque não é brincadeira ser advogado, já é uma profissão muito guerrida, que exige muito esforço, muito trabalho. Eu tenho visto meus colegas, às vezes eu ligo para fazer visita, eles estão todos às 8 horas da noite no escritório.
e ainda assim são docentes, se debruçam a pesquisa, a ciência jurídica. Por que isso é tão importante? A OAB é uma das únicas instituições que defende o Estado democrático de direito, uma das únicas instituições livres. Só que para a OAB ter essa finalidade, ela precisa compreender a sua própria essência, entender o que é democracia. A OAB, portanto, precisa de pesquisa, de ciência. Não é à toa que temos uma comissão de ensino jurídico em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. A ciência faz parte da vida das pessoas, do desenvolvimento social da comunidade. E a ciência jurídica faz parte e ela é extremamente necessária ao futuro do nosso país. Quer dizer, então eu sou muito orgulhosa de ser advogada e de ser docente e, o senhor falou uma coisa maravilhosa, né, professor? De ser uma pesquisadora, de contribuir com a pesquisa desse país. Então, se tem uma coisa que eu vou me dedicar também, é que a gente se dedique à pesquisa e à contribuição do ensino jurídico, não é? São poucos os que são corajosos, que se dedicam e se dedicam esforços para isso. Então, que bom e que orgulho que eu tenho. E eu, para encerrar nossa entrevista, só para reforçar, né? Como a gente está num mundo hoje de mudanças e transformações, lembrar para o pessoal que nos assiste que a ciência é uma construção de conhecimento, né? Então a gente, como professor, tem sim que se debruçar, porque é muito importante essa construção do conhecimento. Novos desafios virão, a sociedade está em mudança, em transformação, e todas as instituições têm sim que se preparar para enfrentar essa nova realidade. Doutora, muito obrigado aqui pela entrevista, sucesso, estaremos torcendo para a vitória da senhora e estaremos na posse assim que sair o resultado. Parabéns. Muito obrigada a você. Um orgulho de estar aqui com você. Muito obrigada a todos que estão assistindo. Espero que você esteja lá e que todos possam nos assistir no dia 1º. Um abraço. Muito obrigado. 1º de janeiro, né? Nós estaremos lá. Estaremos lá. TV Educativa, professor Emerson, repórter educativo.